Queda de juros no Brasil e no mundo, né? As pessoas agora começam a migrar da renda fixa para a renda variável. E um caminho óbvio, né, que muitas pessoas seguem é justamente migrar da renda fixa para a renda variável investindo em fundos imobiliários. Mas e aí eu lhe pergunto, quais são os riscos que tem em investir em fundos imobiliários hoje? Fala meus amigos investidoras, minhas amigas investidoras, aqui é o Lucas Fialho em mais um dos nossos vídeos agora sobre fundos imobiliários. O assunto principal desse é quais são os riscos em investir em fundos imobiliários hoje aqui no Brasil. Em outros vídeos aqui do canal eu vou comentar, né, sobre o porquê que eu invisto em fundos imobiliários, porquê que eu acho que vai ser, né, desde o início do ano eu já estou falando isso, mas vão ser um dos melhores investimentos. Aqui é importante, como qualquer outro investimento, a partir do momento que você toma a decisão de fazer o seu aporte, né, investir o seu dinheirinho lá, você tem que saber dos riscos também, né, porque as pessoas esquecem em alguns momentos que fundo imobiliário é renda variável, então pode oscilar tanto para mais quanto para menos e tem os seus riscos, beleza? Então vamos lá, o primeiro risco envolvido em investir em fundos imobiliários é a volatilidade. Então, o que eu quero dizer com volatilidade? Volatilidade não, quando alguém comenta, né, isso chega essa informação para você, você pensa muitas vezes, pô, volatilidade, meu Deus, é 10% para cima, 15% para cima, no outro dia pode estar 20% para negativo. Não. A volatilidade que eu falo aqui em fundos imobiliários, você tem que ter noção que não é uma volatilidade igual funciona com ações, igual funciona ainda mais, pior, né, na situação aqui de exemplo, mas com criptomoedas. A volatilidade nos fundos imobiliários existem, porém é muito menor, obviamente, do que esses outros ativos que existem, né, de renda variável disponíveis no mercado para você investir, beleza? Mas uma coisa que você tem que ter noção, a partir do momento que você se expôs a esse investimento, você investiu seu capital lá, supondo que aconteça, por exemplo, um incêndio num dos seus fundos imobiliários e, por consequência, a cota dele desvalorize, ou por algum outro motivo que a gente não elencou aqui, a sua cota ela desvalorize. O que a maioria das pessoas fazem? Vão no impulso do mercado, né? Esquecem toda o motivo real que fez elas investirem naquele fundo imobiliário, né? As qualidades que ele elencou antes, e vai no impulso do momento, vende seus fundos imobiliários, quando ele tem acontece uma desvalorização. No meu exemplo aqui eu posso dizer claro para vocês, existe uma cota de um fundo imobiliário que eu investi que estava em torno de R$109. Eu analisei ele clinicamente, vi todos os detalhes e, no meu ponto de vista, seria um ótimo investimento de longo prazo, tá? Que iria ter uma valorização de cota com certeza no longo prazo. Menos de um mês depois, essa cota ela caiu de R$109, R$110 para R$103. Então teve uma desvalorização bem grande, né? E o que tem relação disso com o exemplo que eu estou dando aqui? É que as pessoas, quando elas investem muito por sentimento e não por razão, nesse momento elas teriam vendido a sua cota com prejuízo. E é justamente sobre isso que eu quero dizer. Se você investiu com qualidade, pensou bem no ativo que você está investindo, no fundo imobiliário que você escolheu, você pode ficar tranquilo que no longo prazo a tendência é que ele valorize. Você não tem que ir como efeito manada quando todo mundo começar a vender ou quando todo mundo começar a comprar, você ir lá e fazer o seu investimento. Tem que ser tudo bem pensado, fazer a sua análise, fazer suas contas, verificar se esse fundo ele é de qualidade, a gestão dele se é boa e depois disso você fazer sim o seu aporte com confiança, sabendo que tanto se ele cair um pouco quanto aumentar um pouco, a sua decisão ela foi tomada no longo prazo, beleza? O segundo risco que vocês têm que levar em consideração é o risco do setor. A partir do momento que você vai investir em fundos imobiliários, você escolhe um setor, por exemplo, um fundo de tijolo, né, que você pode escolher entre galpões logísticos, shopping center, enfim. Quando você escolhe determinado setor, você sabe que você vai estar mais exposto aos riscos que esse setor pode vir a lhe fornecer, como risco de vacância e inadimplência, tá? O que seria vacância e inadimplência? Vacância, por exemplo, a gente tem 100 lojas no shopping center, tá? E por algum motivo, 10 lojistas que tinham lá a sua lojinha deixam de ocupar aquele espaço que tem disponível lá no shopping. O que vai acontecer? A vacância do shopping vai aumentar e, por consequência, isso vai afetar os seus rendimentos, beleza? E outra situação é a questão da inadimplência. É que, por exemplo, tem um galpão logístico que tem uma grande empresa que está lá e, por algum motivo, ela está passando por maus bocados e ela deixa de pagar, por exemplo, aquele fundo imobiliário. Você vai ser afetado também. Outro risco muito famoso é o risco de gestão. O que significa esse risco de gestão? Por exemplo,
você, ao investir em um fundo imobiliário, você tem que levar em consideração quem é que está fazendo a gestão daquele imóvel. Se é uma gestão ativa, se é uma gestão passiva, isso a gente vai falar no canal mais à frente. Mas você sempre tem que analisar se o gestor do seu fundo imobiliário, ele vem fazendo um bom trabalho, se ele tem um know-how, uma experiência de eventos anteriores, se ele já de repente administrou outros investimentos em momentos que o país estava em crise, por exemplo, são fatores bem importantes, né, e que afetam diretamente como que vai ser o desempenho do seu fundo imobiliário. Porque, por exemplo, também, a partir do momento que o fundo imobiliário faz subscrições, emitem novas cotas para captar recurso, para investir em outro, na aquisição, por exemplo, de mais uma participação de um shopping center, de um galpão logístico e por aí vai. A gestão é super importante que ela seja a melhor possível, porque, vamos lá, se você tem um gestor no seu fundo imobiliário que não trabalha de maneira eficiente, ele vai alocar esses recursos de maneira ineficiente, prejudicando assim os rendimentos mensais da sua cota e também provavelmente a desvalorização da cota que vai ocorrer ao longo do tempo dessa má gestão. Então, esse é um risco que você tem que também levar em consideração antes de investir em fundos imobiliários. E tem também o último risco que a gente elenca aqui, que é um pouquinho menos importante que os demais, porém tem sempre ser lembrado também e levado em consideração, que é o risco de liquidez. O que eu quero falar com risco de liquidez, pessoal? Liquidez, como vocês sabem, é a facilidade de compra e venda. Então, você se desfazer daquele ativo que você tem. Por exemplo, se eu investir R$100 aqui, como com que agilidade eu consigo vender esses R$100 que eu investi? Né? Se ele realmente tem liquidez, se eu consigo me desfazer dele o mais rápido possível, caso eu precise desse dinheiro. Então, hoje, se for comparar a liquidez dos fundos imobiliários comparado a 5, 3 anos atrás, vocês vão ver que é gigantesca a diferença da liquidez de uns tempos para trás para agora. Hoje não tem tantas... a gente não pode dizer que é um problema real dos fundos imobiliários, até porque a maioria deles que estão listados na IFIX possuem uma liquidez boa, considerável, mas é interessante você, antes de investir, sempre dar uma olhada para ver se o seu fundo imobiliário ele tem um volume grande de capital sendo negociado na Bolsa de Valores todos os dias, tá bom? Então isso aí, lógico, também não é tão importante para uma pessoa que investe R$1.000, R$2.000, porque é mais interessante para, por exemplo, pessoas que investem, tem R$1 milhão de participação, de repente, em um determinado fundo imobiliário. O que pode acontecer, por exemplo, se esse fundo imobiliário tem um giro menor, né, uma liquidez menor naquele dia do que 1 milhão, você provavelmente não conseguiria se desfazer desse ativo que você tem em um dia, por exemplo. Você teria que diluir ele em outros dias, beleza? Então, ele não é tão específico, tão aplicado agora para o pessoal que está começando a investir agora também, porque não vai com um aporte tão grande, mas é interessante que você olhe antes de investir para ver se ele está sendo negociado pelo menos na IFIX. Então, pessoal, esses foram os 4, né? Foram 4 que a gente falou? 1, 2, 3, 4. 4 riscos aí que as pessoas devem levar em consideração antes de investir em fundos imobiliários. A gente está começando agora essa série de fundos imobiliários aqui. Eu escrevi no canal, eu estou separando os vídeos em listas de milhas aéreas, listas de fundo imobiliário, de ações, para ficar mais fácil para você quando você for fazer o seu estudo no final de semana ou também, né, para os mais empenhados aí de segunda a sexta-feira, ficar mais fácil para vocês localizarem qual é o tipo de assunto que vocês têm interesse em estudar, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê a curtida no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas novas postagens e comente aqui embaixo se vocês gostam desse assunto de fundos imobiliários e sobre quais assuntos que eu posso contribuir com vocês para engrandecerem, né, a vida financeira de vocês aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Lucas Fialho e nos vemos no próximo vídeo.